Você acha que já viu tudo que a natureza tem a oferecer? Prepare-se para questionar tudo o que você conhece sobre o mundo natural. De criaturas que brilham no escuro, até animais que parecem ter saído de um pesadelo. Hoje, você vai conhecer as 20 espécies mais bizarras descobertas recentemente pela ciência. Algumas são lindas, outras assustadoras, e todas absolutamente reais. Vamos começar? Polvo Dumbo. Imagine um polvo com orelhas. Isso mesmo, o polvo Dumbo tem nadadeiras arredondadas que se movem como se fossem as orelhas do elefante da Disney, mas ele não voa. Ele desliza graciosamente no fundo do oceano, a mais de 4.000 metros de profundidade. Nessa zona abissal, a luz solar não existe. A pressão é tão intensa que esmagaria a maioria dos organismos. Mas para o polvo Dumbo, esse é o lar perfeito. Seu corpo gelatinoso, quase transparente, é feito para sobreviver naquele ambiente. Ele não nada como outros polvos. Em vez disso, bate suas orelhas para se mover lentamente, parecendo dançar na água. Não tem tinta, ventosas ou mecanismos de defesa agressivos. Ele sobrevive porque raramente é visto, e quando aparece, é como presenciar uma lenda viva. Tentativas de trazê-lo à superfície resultam em deformações, já que seu corpo não suporta a pressão da nossa atmosfera. Por isso, tudo o que sabemos sobre ele vem de filmagens feitas por robôs submersíveis. É um lembrete de que, mesmo nos ambientes mais extremos, a natureza é capaz de criar beleza serena e profundamente estranha. Deep Sea Blob. Você já viu algo que parece uma bolha viva com tentáculos? O Deep Sea Blob, conhecido cientificamente como Conch Jelly, é uma das criaturas mais bizarras já descobertas no fundo do oceano. Com poucos milímetros de comprimento, seu corpo gelatinoso reflete a luz de formas sutis, quase mágicas. O que mais impressiona é sua estrutura. 2 tentáculos longos saem de seu corpo e funcionam como âncoras e lemes. Ele os usa para se posicionar na água, como se estivesse controlando sua trajetória com fios invisíveis. Essa criatura foi descoberta por um robô explorador que vasculhava o fundo marinho. E o que chamou a atenção dos cientistas foi sua aparência alienígena, um ser translúcido que se move com precisão e calma. Ela pertence ao grupo das quitenóforas, parentes das águas-vivas, mas com uma biologia própria. Não tem cérebro, nem coração, mas possui sensores e músculos que reagem à menor variação do ambiente. No mundo escuro, frio e silencioso, o Deep Sea Blob é uma presença sutil, mas profundamente hipnotizante. Pumpkin Toadlet. Pense num sapo do tamanho de um Skittle. Agora imagine que esse sapo tenta pular e simplesmente cai de lado. O Pumpkin Toadlet é uma miniatura anfíbia que habita florestas tropicais do Brasil. Com sua cor laranja vibrante, parece inofensivo, até engraçado. Mas sua aparência esconde uma falha evolutiva rara. Ele é tão pequeno que seu sistema vestibular, responsável pelo equilíbrio, simplesmente não funciona direito. O resultado? Quando salta, ele gira descontroladamente no ar e costuma aterrissar de forma desajeitada, às vezes de costas. E mesmo assim, ele sobrevive. Como? Justamente por viver em ambientes densos, úmidos, onde não precisa fugir rapidamente de predadores maiores. Além disso, sua coloração serve como alerta. Ele possui toxinas leves em sua pele, o suficiente para afastar ameaças. E por ser tão pequeno, passa despercebido pela maioria dos predadores visuais. O Pumpkin Toadlet é um lembrete de que a natureza nem sempre premia a perfeição, mas sim a adaptação, por mais desajeitada que pareça. Leaf Hopper. Imagine redescobrir uma criatura que ninguém via desde a década de 60. O Leaf Hopper é um inseto minúsculo, de corpo achatado e coloração camuflada, que se mistura tão bem com as folhas que praticamente desaparece. Quando foi encontrado novamente, após mais de 50 anos, causou surpresa entre os entomologistas. Eles pensavam que a espécie estivesse extinta, ou que jamais seria localizada outra vez. A redescoberta mostra o quanto ainda somos cegos
diante da biodiversidade que nos cerca. Esse inseto pertence ao grupo dos cicadelídeos, e mesmo após a redescoberta, quase nada se sabe sobre seu comportamento, reprodução ou alimentação específica. Ele vive de forma discreta, saltando de folha em folha, quase como um fantasma vegetal. Seu desaparecimento por tanto tempo se deve não só à camuflagem, mas também à perda de habitat. Hoje, ele representa um ícone do mistério natural. Quantas espécies já desapareceram, antes mesmo de termos chance de estudá-las? Tubarão lanterna de barriga preta. O que você faria se estivesse em águas profundas e, de repente, visse um tubarão que brilha no escuro? O tubarão lanterna de barriga preta é uma das poucas espécies de tubarões bioluminescentes conhecidas pela ciência. Ele vive em regiões abissais, onde a luz do sol não penetra, e emite brilho próprio a partir de células fotóforas em seu ventre. Esse brilho tem múltiplas funções: camuflagem, comunicação e até atração de presas. Por baixo, ele se mistura com os raios de luz residual vindos de cima, tornando-se invisível para quem olha de baixo. Um truque evolutivo impressionante. Apesar de parecer inofensivo, com seu corpo esguio de até 1,80 m, ele é um caçador astuto. Ataca presas menores com velocidade e precisão, aproveitando-se do elemento surpresa. Há registros até de que ele se alimenta de outros tubarões. Ver um desses é raro, mas quando capturado por câmeras científicas, o espetáculo é fascinante. Um predador brilhando no abismo escuro, como uma sombra iluminada pela própria biologia. Peixe psicodélico. Psychedelic Frogfish. Imagine olhar para um peixe e ter a impressão de estar vendo uma obra de arte psicodélica em movimento. Esse é o Psychedelic Frogfish, uma das espécies mais visualmente estranhas e hipnotizantes já registradas. Ele tem listas coloridas e espirais em seu corpo que lembram padrões psicodélicos dos anos 70. Mas seu comportamento é ainda mais curioso. Ele anda, isso mesmo, anda, pelo fundo do oceano usando suas nadadeiras como pés. Seu corpo é achatado e sua cabeça tem uma forma quase humana. Estudos mostram que sua visão é extremamente apurada, comparável ao dos humanos, o que o torna um caçador preciso. Ele fica imóvel, camuflado entre corais e, com um movimento rápido e súbito, abocanha sua presa. Ele não é apenas estranho no visual. O jeito como se move, caça e até se comporta quebra todos os padrões que esperamos de um peixe. E por isso, ele não parece um peixe, parece uma alucinação ambulante. Cobra-dragão. Ela não cospe fogo, não tem asas e não voa pelos céus da fantasia. Mas quando você olha para a cobra-dragão, entende imediatamente de onde vem o nome. Encontrada em florestas tropicais do Sudeste Asiático, essa serpente possui escamas irregulares, elevadas e grossas, que se sobrepõem como placas de armadura. Seu corpo é escuro, com reflexos metálicos que brilham à luz, e sua cabeça achatada confere um ar ancestral, quase mítico. Mas sua aparência é só o começo. Ela é noturna, furtiva e raramente vista em campo. Passa o dia escondida sob folhas, raízes ou rochas. Quando sai para caçar à noite, seu corpo rígido e musculoso desliza com precisão, caçando anfíbios e pequenos invertebrados. Ao contrário de muitas cobras, ela raramente foge. Prefere permanecer imóvel, camuflada, esperando que o perigo passe. Essa postura reservada, somada ao seu visual impressionante, fez com que fosse batizada com um nome que inspira respeito: dragão. E não apenas por suas escamas, mas por seu comportamento recluso, antigo e até enigmático. Ela é o tipo de criatura que parece ter cruzado eras sem pressa, sem ruído. Um verdadeiro fóssil vivo, escondido à vista de quem não sabe olhar. Lula vampira. Vampire Squid. Poucas criaturas misturam a aparência assustadora e comportamento inusitado como a lula vampira do inferno. O nome que já diz muito.
Ela habita regiões abissais entre 600 e 900 metros de profundidade, onde o sol nunca chega. Seu corpo é escuro, gelatinoso, com tentáculos conectados por uma membrana que se estende como uma capa. Vista de baixo, parece um monstro envolto em tecido negro. Seus olhos, enormes, mudam de cor dependendo da luz. Vermelho, sangue, sob luz direta, azul brilhante, no escuro total. Mas o que mais surpreende é o contraste entre aparência e modo de vida. Ao contrário de muitas lulas, ela não caça peixes vivos, ela é detritívora. Se alimenta de neve marinha, um coquetel de matéria orgânica morta, fezes e micro-organismos que flutuam até o fundo do mar. Com apêndices finos e pegajosos, ela coleta esses fragmentos e os envolve em muco antes de digerir. Quando ameaçada, em vez de soltar tinta, ela libera uma nuvem de muco bioluminescente, com partículas azuis brilhantes que confundem predadores nas trevas. Ela não é uma criatura de ação, mas de sobrevivência, e isso a torna ainda mais fascinante. Um ser visualmente aterrador que vive como um eremita pacífico no coração do abismo. Na vastidão do oceano, há criaturas que parecem vir de outro planeta. E a esponja ET, sim, batizada em homenagem ao famoso alienígena do cinema, é uma dessas. Descoberta no fundo do Pacífico, essa esponja tem um corpo cilíndrico, pálido e translúcido, com duas grandes aberturas arredondadas no topo que lembram olhos. Seu formato esguio e sua postura em pé sobre o solo oceânico causam estranheza imediata. Mas é por dentro que ela surpreende ainda mais. A estrutura da esponja ET é feita de sílica, o mesmo material do vidro. Dentro dela há um esqueleto intrincado formado por espículas de vidro natural, que servem tanto de sustentação quanto de defesa contra predadores. Ela pertence à classe das esponjas de vidro, seres extremamente antigos e resistentes que filtram partículas da água para se alimentar. O mais curioso é o comportamento. Ela gira levemente seu corpo de acordo com a corrente, mantendo as aberturas voltadas sempre para o fluxo de nutrientes. Por sua aparência incomum e pelo mecanismo de sobrevivência altamente eficiente, ela entrou para a lista das 10 espécies marinhas mais notáveis descobertas em 2020. Ver essa criatura é como espiar um fragmento do passado evolutivo da Terra, ou do futuro, num planeta distante. Tartaruga gigante de Santa Cruz. Poucos animais são tão icônicos quanto as tartarugas das Ilhas Galápagos. Mas a tartaruga gigante de Santa Cruz, descoberta como espécie distinta apenas recentemente, é o exemplo notável de adaptação isolada. Ela vive em uma das maiores ilhas do arquipélago, e sua vida se move em outro ritmo. Lento, constante, milenar. Com mais de 250 quilos e expectativa de vida que ultrapassa os 100 anos, ela caminha pelas planícies vulcânicas como se fosse uma relíquia viva da pré-história. O mais fascinante é como cada ilha das Galápagos moldou suas tartarugas à sua própria maneira. A de Santa Cruz desenvolveu um casco mais arredondado e um pescoço menos alongado, características ideais para um ambiente com vegetação baixa e abundante. Mas o que realmente chama atenção é seu metabolismo extraordinário. Ela pode passar meses sem comida ou água, armazenando energia de forma quase inacreditável. Isso a torna um símbolo máximo da resistência biológica. Estudar essas tartarugas é mergulhar num capítulo vivo da teoria da evolução de Darwin. E encontrar uma delas no ambiente natural é como ver o tempo se arrastar. Devagar, em silêncio, com um casco de pedra. Caracol transparente de caverna. Domed-land Snail. Imagine um caracol completamente transparente. Agora imagine que ele vive a mais de 1000 metros abaixo da superfície da Terra, em total escuridão. Esse é o Domed-land Snail, uma criatura quase invisível descoberta em um sistema de cavernas profundas na Croácia. Seu corpo é tão translúcido que é possível ver seus órgãos internos através da concha, que também é fina e sem pigmentos. E isso tem um motivo. No fundo dessas cavernas não existe luz. Nenhuma. Sem necessidade de pigmentação ou olhos funcionais, essa espécie evoluiu para abandonar completamente a visão.
E por viver num ambiente tão isolado, seu comportamento também é inusitado. Ele se move cerca de 2 centímetros por semana. Isso mesmo, por semana. Ele não precisa ir longe. Seu mundo é pequeno, úmido e silencioso. Um universo subterrâneo, onde o tempo corre mais devagar e os ciclos de vida se estendem por longos períodos. É uma vida quase meditativa, que desafia nossa ideia de pressa, objetivo e função. O Domed Land Snail é um lembrete radical de que o mais estranho pode ser também o mais sereno. Tubarão Goblin. Se existe um tubarão que parece saído de um filme de terror, é o tubarão Goblin. Com um focinho alongado como uma lâmina e uma mandíbula que literalmente se projeta para fora da cabeça, ele é uma visão que arrepia. Mas não é apenas aparência. Ele é um dos tubarões mais antigos do mundo. Um verdadeiro fóssil vivo. Vivendo em águas profundas, o Goblin pode chegar a 4 metros de comprimento, mas é extremamente recluso. Sua característica mais assustadora é a mandíbula extensível. Quando avista uma presa, sua boca salta à frente do rosto, puxando a vítima para dentro como um gancho. É tão rápido que parece um efeito especial. Essa técnica o torna um caçador de surpresa, mesmo em águas quase sem luz. E sua estrutura corporal gelatinosa, de aparência frágil, ajuda na camuflagem nas profundezas. O Goblin está entre os poucos sobreviventes de uma linhagem de tubarões que nadava nos oceanos quando os dinossauros ainda dominavam a Terra. Ver um deles hoje é ver a pré-história em ação, viva, respirando e pronta para morder. Verme do gelo, Ice Worm. Verme e gelo são duas palavras que normalmente não combinam, mas o Ice Worm é exatamente isso, um verme que vive dentro de glaciares ativos. Essa criatura minúscula habita as camadas superiores do gelo no Alasca, Canadá e outros locais frios. Ele sai à noite ou quando está nublado e se enterra no gelo durante o dia, para não derreter com o calor. Mas o mais incrível é como ele sobrevive. Seu corpo contém proteínas que impedem a formação de cristais de gelo internos, mantendo seus fluidos corporais em estado líquido, mesmo a 0 graus Celsius. É como se ele fosse feito sob medida para o congelador. E ele não está sozinho. Existe um ecossistema inteiro que depende dele. Pássaros o caçam, bactérias o acompanham e até festivais locais celebram sua presença. Embora tenha poucos milímetros, o Ice Worm representa um dos maiores desafios para a biologia. Como algo tão simples pode sobreviver em um dos ambientes mais extremos do planeta? A resposta ainda está sendo estudada e talvez esteja escondida em algum bloco de gelo, esperando derreter. Sapo de vidro. Glass Frog. À primeira vista, o Glass Frog parece apenas mais um sapo verde comum das florestas tropicais da América Central e do Sul. Mas ao olhar por baixo, você vê algo inacreditável: seus órgãos internos. Esse sapo tem a barriga completamente transparente, revelando coração, intestinos, ossos. É como se fosse um modelo vivo de laboratório, só que criado pela natureza. Mas isso não é só estético. Esse grau de transparência é uma estratégia de camuflagem única. Quando está deitado sobre uma folha, seu corpo se mistura com o fundo, confundindo os predadores. E mais, ele pode ajustar seu grau de translucidez. Quando dorme, ativa mecanismos que contraem os vasos sanguíneos, deixando o corpo ainda mais invisível. É um exemplo perfeito de como a evolução pode ser não apenas eficaz, mas também surpreendentemente elegante. O Glass Frog é a prova de que a invisibilidade pode sim existir, não como mágica, mas como biologia refinada. Lagarto de lava, Lava Lizard. No ambiente árido e pedregoso das Ilhas Galápagos, vive um mestre da adaptação, o lagarto de lava. Pequeno, escamoso e ágil, esse réptil é um especialista em sobrevivência.
Seu corpo apresenta padrões de cor que imitam perfeitamente o chão vulcânico: pedras negras, poeira seca, sombras quebradas. Mas o mais fascinante é que ele pode mudar de cor para se ajustar ao ambiente e confundir predadores. E se a camuflagem falhar? Ele tem um plano B. Simplesmente quebra e solta sua cauda, que continua se debatendo no chão enquanto o lagarto foge. A cauda depois cresce de novo, como se nada tivesse acontecido. Além disso, ele é territorial e costuma fazer flexões com o corpo. Sim, flexões, como forma de se comunicar com rivais ou atrair parceiros. Apesar de parecer um simples lagarto, ele representa uma verdadeira síntese da evolução darwiniana. Rápido, flexível, resiliente e, estrategicamente, invisível. Estrela do mar zumbi. Você acredita em zumbis? Pois saiba que o fundo do mar já viu isso acontecer, e de um jeito que parece roteiro de filme de terror. A chamada Síndrome do Enfraquecimento das Estrelas do Mar foi registrada em centenas de locais ao longo da costa do Pacífico. Estrelas do mar começavam a perder seus braços, que literalmente se desprendiam e saíam se movendo sozinhos. O mais assustador, os braços continuavam se mexendo mesmo após a morte da estrela. Cientistas descobriram que a condição é causada por um patógeno ainda mal compreendido, que faz com que o tecido da estrela comece a se decompor enquanto ela ainda está viva. O colágeno se desfaz, os membros se soltam e o animal entra em colapso, mas partes do corpo continuam se movendo de forma independente. É como se a biologia tivesse criado um mecanismo de autodestruição fragmentada. Não é um vírus transmissível a humanos, mas o impacto ecológico é imenso. Em algumas áreas, populações inteiras desapareceram. O termo zumbi aqui não é força de expressão, é um lembrete de que até as criaturas mais tranquilas do oceano podem esconder pesadelos biológicos sob a superfície. Peixe-dragão, dragonfish. Ele é pequeno, vive no escuro total e parece um monstro em miniatura. Esse é o peixe-dragão, um predador abissal com habilidades que beiram o sobrenatural. Seu corpo é alongado, escuro e translúcido. Seus dentes são longos, curvados e completamente transparentes, tornando-os quase invisíveis quando ele caça. Ele é uma verdadeira armadilha viva. Mas o que mais impressiona é seu truque visual. O peixe-dragão possui fotorreceptores que emitem luz vermelha, algo extremamente raro entre animais marinhos. A maioria das criaturas do fundo do mar só vê azul ou verde. A luz vermelha simplesmente não existe naquela profundidade. Mas o peixe-dragão usa isso como vantagem. Ele vê vermelho e emite vermelho. Isso significa que ele pode observar suas presas sem ser detectado. Imagine um ser que enxerga no escuro com uma lanterna invisível para os outros. Essa é sua maior arma. Caçador solitário, ele flutua em silêncio nas zonas mais inóspitas do oceano, quase como uma criatura de outro mundo. E, de certa forma, é exatamente isso que ele parece ser. Formiga do inferno. Hell Ant. Você conhece as formigas. Pequenas, organizadas, trabalhadoras. Mas agora imagine uma versão pré-histórica, com presas que fecham verticalmente como uma armadilha de urso, e um chifre na cabeça. Essa é a temida formiga do inferno. Encontrada fossilizada em âmbar de Mianmar, essa criatura viveu há cerca de 99 milhões de anos, e seu visual é no mínimo brutal, presas em forma de lâminas e um chifre frontal que juntos aprisionavam presas entre a cabeça e a mandíbula, como uma armadilha viva. O fóssil mais famoso mostra exatamente isso, uma Hell Ant em pleno ataque a uma larva de besouro. A imagem é congelada no tempo, um instante de violência petrificado há quase 100 milhões de anos. Esse comportamento não tem paralelo entre as formigas modernas. Ela não andava em colônias como as atuais. Era uma caçadora solitária, com uma fisiologia totalmente única. Sua extinção permanece um mistério, mas sua imagem congelada é um lembrete de que a natureza já foi muito mais estranha e mortal do que hoje imaginamos. Polvo de vidro, Glass Octopus.
Transparente, misterioso e quase invisível. O polvo de vidro é uma das criaturas mais difíceis de estudar no oceano. E também uma das mais bizarras. Seu corpo é completamente translúcido. Você pode ver claramente seus órgãos internos, intestinos, olhos e até o sistema nervoso central. Ele parece mais um holograma do que um animal real. E é justamente isso que o protege. Vivendo em águas profundas, sua transparência o torna praticamente indetectável para predadores. Sem sombra, sem silhueta, ele se mistura ao ambiente aquático como se fosse ar. Por muito tempo, só tínhamos pistas da sua existência através de restos em estômagos de tubarões. Mas recentemente, graças a robôs submersíveis, conseguimos capturar imagens inéditas dele em seu habitat natural. E a reação de quem o viu foi quase sempre a mesma: silêncio. Um espanto silencioso diante de algo que parecia impossível. O polvo de vidro não é só uma maravilha da biologia. Ele é um lembrete de que o oceano ainda guarda segredos que mal começamos a compreender. Macaco titi, titi monkey. Encerrando nossa lista com uma criatura que, apesar de parecer familiar, é profundamente única: o macaco titi. Esse pequeno primata da América do Sul chama atenção por sua pelagem densa, cauda longa e comportamento surpreendentemente emocional. Ao contrário de muitos outros macacos, o titi forma pares monogâmicos. Macho e fêmea vivem juntos, cuidam um do outro, se abraçam e até enrolam suas caudas em sinal de afeto. Mas não se engane com a doçura. Ele é um exemplo fascinante de como a evolução pode gerar nichos comportamentais tão distintos. Sua cauda, por exemplo, não é preêncio. Não serve para segurar galhos. Serve para expressar emoções e reforçar vínculos. Eles vivem em florestas densas e pouco exploradas, e novas espécies de titi ainda estão sendo descobertas. Cada uma com padrões de cores, vocalizações e comportamentos próprios. O titi é o símbolo de que, até entre os primatas, ainda há muito que não sabemos. E talvez, ao estudá-lo, estejamos olhando para um espelho, um reflexo sutil da nossa própria origem. A natureza é estranha e maravilhosa. Essas criaturas provam que o mundo está longe de ser comum. Comenta qual delas mais te surpreendeu. E usa a hashtag #NaturezaBizarra. E se quiser ver mais, já sabe. Se inscreve, ativa o sininho e até a próxima descoberta.